Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos, nesta oportunidade, continuar com a nossa disciplina de movimento pentecostal. E hoje, o movimento pentecostal cristológico, que aborda a lição 5 e a lição 6 do nosso livro base. Essa é a terceira aula. Para a gente entrar nessa aula, eu quero explicar algumas coisas que são bastante importantes para o nosso entendimento, desse nosso livro, que é o movimento pentecostal. Os irmãos devem estar percebendo que toda a dinâmica deste livro e a argumentação, ela é uma defesa, uma defesa da doutrina pentecostal, ou seja, da teologia pentecostal. Então, nós apresentamos na aula passada o movimento pentecostal integral, vimos as diferenças entre o movimento pentecostal clássico, o movimento pentecostal integral. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o movimento pentecostal e a cristologia pentecostal, porque existe uma diferença. Nós precisamos entender que existe uma diferença entre a teologia pentecostal e outras teologias evangélicas. A diferença entre outras teologias evangélicas e a teologia pentecostal está relacionada às ênfases doutrinárias, práticas e experiências espirituais que caracterizam cada uma delas. Por exemplo, eu separei aqui, eu não coloquei em slide, mas depois, se você tiver interesse, eu posso até apresentar para você. As diferenças, as diferenças entre algumas teologias, como a teologia evangelical, reformada, e a teologia pentecostal. Primeiro está na doutrina do Espírito Santo. A teologia pentecostal, ela destaca a experiência do batismo com o Espírito Santo como um evento subsequente à salvação, assim evidenciado inicialmente pelo falar em línguas, que é a glossolalia. Enquanto que outras teologias evangélicas também reconhecem a obra do Espírito Santo, muitas consideram que todos os crentes são batizados no Espírito Santo no momento da conversão, sem necessariamente buscar a manifestação como o falar em línguas. Então isso já é um ponto divergente. Por exemplo, outro ponto são a experiência e manifestações dos dons espirituais. Os pentecostais, eles enfatizam a prática e a atualidade dos dons espirituais, como profecia, dons de cura, interpretação de línguas, milagres, considerando-os disponíveis, ou seja, atuais para a igreja nos dias de hoje, não como uma experiência apenas que aconteceu no dia de Pentecostes com os novos crentes, não, Em contraste com esse pensamento pentecostal, algumas correntes evangélicas cessacionistas, ou seja, o cessacionismo acredita que esses dons eram especificamente para a era apostólica e não estão mais em operação hoje. Então, esse é outro ponto de divergência entre algumas teologias e a teologia pentecostal. Uma terceira questão, também não menos importante, é a questão escatológica, a visão escatológica, ou seja, embora as teologias evangélicas compartilhem visões escatológicas semelhantes, como a crença na segunda vinda de Cristo, os pentecostais, a teologia pentecostal enfatiza a iminência desse evento e a necessidade da preparação espiritual para ele. Além disso, a escatologia pentecostal ela tende a ser
pré-milenista, né, dispensacionalista, enquanto que outras tradições podem adotar visões como amilenistas e pós-milenistas. Eu não vou explicar isso agora porque nós não estamos estudando aí a escatologia, mas estou dando aqui uma pincelada só para você entender o que o nosso livro base ele traz, né? Essa defesa dessa construção teológica pentecostal na qual nós pentecostais defendemos. E isso é importante para a gente compreender o porquê o nosso autor do livro, né, ele estruturou o nosso livro texto base dessa forma. Uma última questão que a gente pode ver também diferente a teologia pentecostal de algumas outras teologias é a questão dos cultos, né? Ou seja, os cultos pentecostais são conhecidos por sua espontaneidade, fervor emocional e liberdade na adoração, frequentemente incluindo cânticos congregacionais prolongados e momentos de oração intensa. Outras tradições evangélicas podem adotar uma liturgia mais estruturada e mais formal, tá? Como a gente pode ver na estrutura litúrgica de igrejas como igrejas presbiterianas, algumas batistas, tá? Você vê congregacional, que possui uma estrutura de culto diferente dos pentecostais. Então, apesar dessas diferenças, ambas, né, as teologias não pentecostais, assim como a teologia pentecostais, compartilham fundamentos essenciais como a autoridade da Bíblia, salvação pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, o compromisso com a evangelização e a santidade. O que distingue a teologia pentecostal é o foco na obra ativa e manifesta do Espírito Santo na vida dos crentes e na igreja. Então, dito isto, nós vamos entrar na nossa temática, né, que é a construção, como que é construído, né, a teologia cristológica no movimento pentecostal. Olha, então nós temos aí uma questão interessante. Comumente, os pentecostais são acusados de centrar-se na pessoa do Espírito Santo e nos dons, né? Seus dons, em detrimento à pessoa e obra de Jesus Cristo. Essa acusação em muitos rincões do movimento é verdadeira, pois vemos ênfase exagerada nos dons e a ausência gritante de uma exposição sobre Cristo e sua obra. Realmente, em alguns lugares, nós temos essa deficiência, onde se centraliza até de certa forma com exagero no Espírito Santo e nos dons espirituais em detrimento à pessoa e obra de Cristo. Então se fala mais no Espírito Santo, nos dons espirituais, enfatiza mais essa parte da teologia do que propriamente a obra, né, de Jesus Cristo. Isso existe sim, nós não podemos negar nisso. Não é global, ou seja, não é todas as igrejas, não é todos os movimentos pentecostais, principalmente no movimento pentecostal clássico que isso acontece, mas infelizmente em alguns lugares ocorrem. Bom, no entanto, tais erros e desvios do movimento pentecostal não o desqualificam como um todo. É o que eu já citei. Existem esses erros em alguns lugares? Sim. Contudo, não é a totalidade do movimento pentecostal que age dessa forma, né? Contudo, olha só, toda pessoa que estuda um pouco do movimento pentecostal clássico, que é o movimento em que as Assembleias de Deus se inserem, percebe que dos distintivos da pregação pentecostal. Então veja bem, né? Jesus salva, Jesus cura, Jesus santifica,
Jesus batiza com o Espírito Santo, né? O Espírito ficou com E ali, minúsculo, desculpa, e Jesus voltará. Isso é ser cristocêntrico. Então, né, a maioria das igrejas que nós conhecemos, você sempre vê alguém trazendo esse ponto fundamental dentro da própria teologia pentecostal. Jesus salva, Jesus cura, alguns mudam, às vezes fala que Jesus liberta, outros Jesus santifica, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Então, veja que Jesus está centralizado em tudo, né? Na salvação, na cura, no processo de salvação, no batismo com o Espírito Santo e na parousia, né? Que no seu retorno, na sua volta, né? Então, isso é ser cristocêntrico. Então, nós não podemos acusar a totalidade, né, dos estudiosos pentecostais e nem das igrejas pentecostais, porque esse distintivo aí a gente encontra ainda na maior parte das igrejas pentecostais, exceto, né, algumas que, como o primeiro parágrafo já demonstrou, centralizam-se mais na pessoa do Espírito Santo equivocadamente. Bom, entendemos que a obra do Espírito Santo sempre tornará a obra de Jesus Cristo central na igreja. Meus irmãos, saíram ali Espírito Santo em letra minúscula, desculpe, foi um lapso aí na correção, passou. Então vamos ver aqui o que a Bíblia nos fala a respeito do ministério do Espírito Santo. Então, vamos aí. João 14, verso 26. João 14, 26, o texto vai dizer assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, olha aqui que a gente já começa a perceber que o ministério do Espírito Santo não é ele se apresentar, mas ele é apresentar Cristo, é ele revelar a Cristo, é ele exaltar a Cristo. Tá? Isso aqui é muito interessante a gente observar. Vamos aí, capítulo 15, o verso 26 também. Olha só. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Então, às vezes a obra do Espírito Santo ela é até um pouco ofuscada, porque o Espírito Santo nunca está se auto-apresentando, né? Sabemos que ele é Deus na mesma essência do Pai e do Filho, mas ele no processo de salvação, no plano de salvação, ele não chega se apresentando, eu sou o Espírito Santo, não, ele sempre aponta para Cristo, né? Então o ministério do Espírito Santo no plano de salvação de Deus é justamente esse: exaltar o Filho, apresentar o Filho, né? Aplicar a palavra de Deus no coração do homem, exaltando ao Filho, tá? Agora vamos ver aqui capítulo 16, verso de número 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, né? Então veja aí a obra do Espírito Santo, né? Convencendo do pecado, né? Da justiça, do juízo, né? E apresentando, né? Ou seja, que né, quando ele aplica no coração do homem a consciência do pecado, ele aplica também a consciência de que a graça de Deus vem através do Senhor Jesus Cristo, e que a fé vem através, né, do Senhor Jesus Cristo.
Depois tem o verso 13: mas quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E o verso de número 15: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, por esses versículos, nós entendemos claramente que a obra do Espírito Santo é tornar realmente a obra de Cristo, né, a questão central na igreja. Então, o Espírito Santo, ele sempre está envolvido em que se glorifique ao Senhor Jesus, reconhecendo sua obra salvífica, a sua morte vicária, né? Então, sempre exaltando a Cristo. Então, mesmo que se enfatize o ministério do Espírito Santo na questão dos dons, o Espírito Santo está sempre levando o homem a olhar para Cristo, né? Isso é muito importante a gente entender. Então, a primeira tese aqui, dentro da cristologia, da teologia pentecostal e a sua cristologia, nós temos aí a tese cruz-ressurreição. Então, vamos ver um pouquinho aí sobre essa questão aí. Veja bem, não é possível argumentar sobre esta tese sem ao menos provar nas Escrituras a intenção da nossa argumentação teológica. Então, vamos aqui pegar a nossa Bíblia, né, e vamos em Lucas, capítulo de número 24, né? Lucas 24, o verso 44 a 48. Lucas 24, eu estou usando aqui uma Bíblia Revista e Corrigida, tá? É a mesma que nós usamos na igreja. Então, vamos lá. Versículo de número 44. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos escritos, ou nos salmos, né? Aqui o próprio Senhor Jesus fazendo a divisão, né, do cânon do Antigo Testamento. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, né? Nós poderíamos até acrescentar aqui, né, o 49. Veja que Jesus está dando a ordem, mas ele diz assim, ó, ele diz para pregar, né, para a remissão dos pecados a todas as nações. Mas ele disse uma coisa, ó, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus dá o grande mandamento, mas também fala, ó, vocês aguardam aí, né? Aguarda aí, né? O texto de Lucas 22, 44, então ele é o quê? Ele é um marco essencial para a compreensão da narrativa lucana sobre o cumprimento das Escrituras em Cristo e a missão da igreja, tá? Nele Jesus explica, como nós vimos, que tudo que foi escrito sobre ele na lei, nos profetas, e nos salmos deveria se cumprir. E ele destaca ainda a centralidade da sua morte e ressurreição, bem como a proclamação, do arrependimento, do perdão de pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. Então, esta passagem é fundamental para entender o quê? A missão integral do Evangelho,
no plano redentor de Deus. Então, vamos ao segundo parágrafo aí, ó. O pensamento na narrativa lucana é o ponto-chave do movimento pentecostal integral, ou seja, a ideia teológica que interpreta a obra de Cristo, também do Espírito Santo, como sendo completa, mas não no sentido de sugerir separação espiritual entre, olha aí, né, entre as ofertas do Evangelho. Trata-se apenas de intervalos que se ajustam perfeitamente no clímax da parousia. Bom, vamos pensar nesse parágrafo. Veja bem, a interpretação apresentada, né, no texto que nós lemos de Lucas 24, ela sugere uma visão teológica profundamente enraizada no movimento pentecostal, que entende, como é que o movimento pentecostal entende? Entende a obra de Cristo e do Espírito Santo como uma unidade indivisível, ou seja, não se divide. O termo integral, ele se refere ao quê? À totalidade da ação divina, desde a redenção oferecida por Cristo até a capacitação da igreja pelo Espírito Santo. Então, a ideia de intervalos que culminam no clímax, né, da parousia. O que é a parousia? A parousia é o retorno de Cristo, né, como rei, né, não como na sua primeira vez. Então, o clímax da parousia, ele vai enfatizar o quê? Que o propósito de Deus se manifesta em etapas progressivas, ou seja, o cumprimento das Escrituras em Cristo, a descida do Espírito Santo em Pentecostes e a consumação na segunda vinda de Cristo. Assim, essa visão, né, apresentada agora, refuta qualquer separação entre as ofertas do Evangelho, unindo-as sobre o mesmo propósito divino. Então, é muito importante a gente entender essa questão. Então, primeiramente, notamos que a cruz-ressurreição é o ponto de partida do movimento pentecostal cristológico, pois o Espírito Santo é, com certeza, o consolador prometido à igreja. Veja que no parágrafo anterior, nós vimos uma coisa interessante aqui, né? Que ele diz que, né, mas não no sentido de sugerir separação espiritual entre as ofertas do Evangelho. O que acontece, irmãos? Existem teologias evangélicas que separam a obra do Espírito Santo e a obra, né, de Jesus Cristo. Então, algumas correntes teológicas evangélicas, lógico, apresentam distinções entre a obra de Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo. Embora ambas sejam vistas como interligadas dentro do plano redentor de Deus, essas distinções geralmente não implicam uma separação absoluta, né? Mas enfatizam os papéis específicos de cada pessoa da Trindade na economia da salvação. Então vamos procurar entender melhor, né? Ou seja, por exemplo, a teologia pentecostal e carismática, né, que é a nossa, que crê nos dons, na atualidade dos dons espirituais. Então, nessa teologia, na nossa teologia, há uma ênfase marcante na obra do Espírito Santo após a salvação, né, inicial proporcionada por Jesus Cristo, enquanto a obra de Cristo está centralizada em sua encarnação, morte, ressurreição e ascensão, né, os fundamentos da redenção. A obra do Espírito Santo é destacada como agente, né? O Espírito Santo na doutrina pentecostal, ele é visto como agente na regeneração, na
santificação e também no empoderamento da vida cristã, ou seja, ele que fortalece, ele que nos dá força para resistir ao mal, ele que nos liberta do poder do mal, né? Ou seja, do poder do pecado. Então, o batismo no Espírito Santo, muitas vezes descrito como uma experiência subsequente à conversão, é visto como uma capacitação especial que Deus dá para o testemunho e o serviço do crente, tá? Então, outras tradições, elas, como por exemplo o evangelicalismo reformado, enfatizam a unidade na obra trinitária, mas ainda distinguem os papéis, né? Jesus Cristo realiza a obra objetiva da redenção, né? Com sua morte e ressurreição, enquanto o Espírito Santo aplica subjetivamente essa obra ao crente, regenerando, convertendo do pecado e habitando, ou seja, habilitando, né, a viver em santidade. Então, embora essas ênfases possam parecer que separam as obras de Cristo e do Espírito Santo, elas são geralmente compreendidas, né, como aspectos completamente interdependentes. A única obra de Deus na salvação e no discipulado cristão. Então, veja que é uma posição um tanto diferenciada da nossa, né? A nossa não vê esse mínimo de separação, mas como algo que já acontece na mesma bênção da salvação. Bom, a obra redentora de Jesus Cristo, concretizada na cruz, é confirmada por sua ressurreição e o alicerce para a manifestação plena do Espírito Santo. A cruz não apenas representa o sacrifício expiatório que remove a barreira do pecado entre Deus e a humanidade, mas também inaugura um novo tempo na história da redenção, em que Cristo, como Redentor, assume seu lugar de autoridade sobre a igreja e a criação. É como o apóstolo Paulo vai dizer, né? Através do primeiro Adão, o pecado entrou, trouxe a deformação humana da natureza, mas no segundo Adão, todas as coisas foram novamente restituídas. E é lógico que nós teremos isso, o ápice, né, dessa restauração completa, quando da segunda vinda do Senhor Jesus, né, aí que toda a criação e tudo será novos céus, nova terra e uma outra realidade bem diferente da realidade que nós vivemos hoje. Então, a ressurreição, por sua vez, valida a sua obra e assegura que ele é o Senhor sobre a vida e sobre a morte, né? Veja que quando Jesus ressuscita, lá no livro de Mateus, capítulo 28, Jesus vai dizer uma coisa interessante, irmãos. Vamos dar uma olhadinha sobre essa questão, né, da restauração e do poder, né? Ele é como ele é Senhor. Vamos ver, capítulo 28. Capítulo 28. Olha só. Olha o que o Senhor Jesus diz quando ele completa a obra, ou seja, ele morre e ressuscita. Olha o que ele diz aqui. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha que coisa, é justamente isso que nós acabamos de ler, né? Com a ressurreição, por sua vez, valida a sua obra e assegura que ele é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Ou seja, todo o poder foi dado a ele. As chaves da morte que estavam em poder
do inimigo já não está mais no poder do inimigo. É por isso que Paulo vai dizer lá aos 1 Coríntios, né, até de uma forma irônica, depois que Cristo vence a morte, tudo, ele fala: onde está a morte? Onde você está, a morte? Né? O poder da morte, né? O aguilhão da morte é o pecado, mas Cristo venceu o pecado e venceu a morte. Então, essa as bases teológicas, cristológicas, que o movimento pentecostal clássico defende. Então, é nesse contexto que o Espírito Santo é enviado, como aquele que aplica na vida dos crentes os benefícios conquistados por Cristo, guiando-os à verdade e à santificação. Então veja, ao completar a obra, Jesus vai retornar para o céu, a estar ao lado direito do Pai, mas antes ele diz: eu vou enviar o Espírito Consolador, né? Porque é o Espírito que aplica a palavra de Deus ao coração humano. Então, esse é o ministério. E esse aplicar a palavra no coração humano é o quê? É fazer com que a pessoa entenda a glória, né, do Senhor Jesus Cristo como o Salvador da humanidade. E também que fortalece o crente na sua vida de santificação. Até porque essa é uma das grandes diferenças da antiga aliança para a nova aliança. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, usava alguém, utilizava uma pessoa ali para realizar a obra que Deus pretendia, mas ele se retirava. Agora, com a obra completa, real, verdadeira, o Cordeiro Imaculado que cumpriu com todas as exigências de Deus, né, para poder perdoar o homem. Então, esse mesmo Espírito Santo que nos traz a verdade, que nos aplica a verdade, ele também nos ajuda na santificação, porque agora ele vive dentro de nós. Então, a ascendência de Cristo sobre a obra do Espírito Santo se evidencia no fato de que o Espírito não age de forma independente, mas como aquele que glorifica a Cristo e cumpre sua vontade no mundo. João 16, 13 e 14 destaca que o Espírito não falará por si mesmo, mas transmitirá tudo o que receber do Filho, exaltando. Foi o que nós lemos há poucos minutos atrás. Então, assim, a cruz e a ressurreição de Cristo marcam o início de uma nova dinâmica no relacionamento entre Deus e a humanidade, em que o Espírito opera como o executor da obra da redenção, já consumada pelo Redentor. Então, Cristo consumou a obra, venceu, cumpriu com tudo que deveria ser cumprido. E agora o Espírito Santo é o que convence, o que aplica essa obra ao coração do homem, para que esse homem entenda e compreenda as verdades de Deus, a salvação através de Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Efésios capítulo 1, verso 18, diz assim: e tendo iluminado, né, o vosso entendimento, ou seja, quem que iluminou para essa compreensão? É o próprio Espírito Santo que foi enviado pelo Filho e pelo Pai, tá? Então, assim, a cruz e a ressurreição de Cristo marcam o início de uma nova dinâmica no relacionamento entre Deus e a humanidade, em que o Espírito Santo opera como executor da obra de redenção, já consumada pelo Redentor. Este relacionamento revela a perfeita harmonia na Trindade, onde Cristo reina como o centro da obra redentora e o Espírito a aplica em todas as esferas da vida. Oh, coisa gloriosa! Então,
Quando nós observamos isso, nós percebemos o quão glorioso e o quão perfeito é o plano de Deus e quão grande é esta harmonia, né, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bom, então, a partir dessa compreensão, observamos que o movimento pentecostal cristológico é um movimento evangélico. Além disso, ele mostra que a teologia pentecostal convida todos para a cruz, a ressurreição, o Pentecostes e a parousia. O que é a parousia? Está aí, ó. A vinda e manifestação de Jesus Cristo como Rei que voltará, que nós comumente chamamos de segunda vinda. Bom, toda a atividade teológica do movimento pentecostal tem por base Lucas Atos, né? Isso não quer dizer que as demais passagens das Escrituras não têm valor dentro da igreja. Pelo contrário, o movimento pentecostal parte da premissa bíblica de que o evento do Pentecostes inaugura a igreja, mas não a isenta de tomar posse de todos os tesouros teológicos da graça de Deus revelada em Cristo. Tá? Meus irmãos, alguns nomes de Deus e do Espírito Santo saem aí com minúsculo, mas foi, né, passou aí na hora da correção, tá? Bom, então nós vimos a primeira tese, nós vamos agora na segunda tese, que é o movimento pentecostal histórico e dinâmico. Vamos entender um pouquinho do que é isso, né? O livro de Atos é a lógica da teologia pentecostal, na qual a hermenêutica pentecostal insiste em pregar e ensinar que o evento histórico da descida ou a vinda do Espírito Santo, incluindo todos os seus elementos espirituais, né, que é no caso os dons e os frutos, né, nos quais a igreja acredita ser possível repetir-se sempre na caminhada dos crentes, e é uma verdade inegociável do movimento pentecostal. Então, essa é uma grande realidade, né? Nós não cremos de forma alguma que o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, ou seja, a manifestação dos dons, seja algo que simplesmente ficou no passado. Porque se fosse assim, né, a gente podia pensar, o Paulo vai dizer também que o Espírito Santo ele traz frutos. Se o Espírito Santo veio morar em nós e nos traz os frutos do Espírito, né, descrito lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23, então era só para aquela época, né, os frutos do Espírito, porque o Espírito habita em mim, né, e ele trouxe os dons espirituais e também traz os frutos. Então, por que os frutos ainda é possível hoje, que o Espírito Santo habitando em nós, e os dons espirituais não são mesmo o Espírito Santo ainda habitando entre nós? Então, parece assim, não desmerecendo nenhum tipo de outras teologias que não creem, mas parece que é uma incoerência. Como é que é para aquele tempo e não é para nós? Então, é aquela questão, né? Vamos pegar alguma coisa e deixar para lá e outras podemos trazer para cá. Que tipo de hermenêutica é essa? Né? Então, nós pentecostais, por isso que no nosso movimento ele é chamado de histórico e dinâmico. Histórico por quê? Né? A história de Atos dos Apóstolos, nós consideramos que é a nossa história ainda hoje. Né? E é dinâmico por quê? Porque nós cremos nesta continuidade da ação do Espírito Santo em conceder aos homens os dons espirituais. Então, continuando aí, né? Além disso, é o fundamento histórico do livro de Atos que vai corroborar a veracidade do movimento pentecostal como norma bíblica e experiência da manifestação do Espírito Santo até os dias de hoje. Então, não podemos
né? Não conseguimos deixar de crer que o movimento pentecostal, ou seja, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, sejam também para a atualidade. Então, o movimento pentecostal é justificado como histórico e dinâmico na narrativa do livro de Atos, devido à sua ênfase na continuidade da experiência do Espírito Santo como parte central da vida e missão da igreja. Então, faz parte. Em Atos 2, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes marca o início de uma nova era em que os discípulos são revestidos de poder para testemunhar sobre Cristo até os confins da terra. Atos 1:8 vai dizer, né? E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, esse mesmo poder nós cremos que está disponibilizado para nós hoje, né? E com toda a certeza. Então, essa experiência não foi limitada a um evento único, mas foi evidenciada ao longo do livro, como em Atos 8, né, com os samaritanos, e em Atos 10, com Cornélio e sua casa, indicando que o mover do Espírito é contínuo, transcultural, incluindo todos os que creem. Veja só, né, Atos 8. Né? Nós temos o texto, né, que foi aonde foi a primeira grande perseguição contra a igreja, onde tivemos ali o primeiro mártir, né, Estevão, capítulo 7, e a Bíblia diz que todos os que, né, foram dispersos, saíam pregando, cheios do Espírito Santo, né? E em Atos 10, então, a evidência de que é para todas as épocas o batismo, né? Ali a igreja já estava aproximadamente entre 7 e 8 anos, segundo alguns estudiosos, já de existência. E quando o evangelho chega lá na casa de Cornélio, levado pelo apóstolo Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava pregando e o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ali. Né? Só não falou do evidenciar das línguas estranhas, mas todos foram batizados. Né? Então, apontando que é atemporal o batismo, né? Ou seja, é para todas as épocas e para todos os que creem. Então, essa dinâmica é demonstrada nas manifestações dos dons espirituais, na ousadia para pregar o Evangelho e na expansão rápida da igreja. Né? Você vê que o livro de Atos, o Lucas, que é o escritor, ele conta a história dos 30 primeiros anos da história da igreja e como em tão pouco tempo a igreja, né, cresceu de forma estrondosa e espetacular. Além disso, o caráter dinâmico do movimento pentecostal, lógico, é reforçado pela forma como o Espírito Santo guia e sustenta a igreja em meio aos desafios e mudanças. Em Atos 13, por exemplo, o Espírito dirige a separação de Barnabé e Saulo para a obra missionária, demonstrando que ele é a força motriz por trás do avanço do Evangelho. A narrativa de Atos apresenta o pentecostalismo como movimento de renovação e adaptação contínua, né, às necessidades do momento, enquanto permanece enraizado na fidelidade à palavra de Deus e à experiência do Espírito Santo. Isso justifica o caráter histórico e dinâmico do movimento pentecostal, pois ele se baseia na ação divina que não se limita ao passado, mas continua viva e eficaz no presente. Bom, nós pentecostais, nós temos muitos testemunhos, né? Talvez a sua própria vida. Eu fui batizado com o Espírito Santo, né?
Eu sei o que é essa experiência. E não foi maluquice da minha cabeça ou simplesmente um êxtase. Não, né? Aconteceu, né? E quando nós, né, em momentos de adoração, nós sentimos a ação do Espírito Santo, falamos em outras línguas no auge, né, dessa experiência. Então hoje, né, muitos que não acreditam é porque não experimentaram e não quiseram experimentar, mas que isso pode ocorrer hoje, isso pode. O que tem acontecido, meus caros, é o seguinte: essas manifestações, infelizmente, diminuíram muito dentro das igrejas pentecostais, né? Antes havia mais manifestação. Só que o fato de não estar havendo essas manifestações com tanta, deixa eu ver a palavra que me fugiu aqui, com tanta assiduidade, ou seja, acontecendo bastante, sempre, né? Como nós não temos visto acontecer muito e sempre, alguns têm pensado que, né? Que isso aí foi para aquela época. Mas por que não tem acontecido diariamente, né? Essa era a palavra, né? Nós não temos visto acontecer diariamente, mas não é porque o poder mudou, porque Deus mudou, porque a palavra mudou. Mas existe um fator importante que se analisa quando a gente pensa na ausência dessas experiências atualmente, né? Em detrimento de outras épocas que eram muito mais constantes. É porque as pessoas hoje não estão buscando, mesmo dentro das igrejas pentecostais clássicas, muitos não estão buscando mais, muitos não se interessam, não estão se interessando, mas aí é algo bem pessoal. Mas o poder está aí ainda disponível para todos aqueles que quiserem, né? A diferença é que antes, né, havia uma busca maior, uma intensidade maior na oração, no desejo, e hoje essa intensidade diminuiu, mas não porque Deus diminuiu, né, o seu poder manifestador através do Espírito Santo, mas por conta de nós, né? Quem sempre muda é nós, né? Em Deus não há sombra de variação, principalmente em algo que é prometido, em algo que aconteceu e acontece principalmente na vida daqueles que creem, bem como na vida daqueles que buscam. Bom, a terceira tese, né, é a tese da missão apostólica. E nós vamos deixar essa parte da nossa aula para estudarmos, não é? Na próxima parte, na segunda parte da nossa aula, nós estaremos aí continuando agora com a terceira tese, que é a missão apostólica. Deus abençoe, vai tomar um cafezinho, vai dar uma respiradinha e daqui a pouco a gente vai voltar com a segunda parte da nossa aula. Deus abençoe e até mais.